Sejam todos bem-vindos aqui no canal TV Miss Brasil Forever. Esta noite vamos fazer mais uma live especial sobre a versão do Miss World. E teremos aqui duas rainhas da beleza, a Simone Augusto, Miss Mundo Brasil 1987 e a nossa querida Juscelia Bueno. Elas já chegaram aqui, vou mandar entrarem na nossa live e começarmos a descobrir os bastidores do Miss World. Boa noite! Oi, boa noite. Boa noite, minhas rainhas. Vamos Esqueci de hoje... pegar minha faixa. Boa noite. Boa Boa noite, Simone. noite. Boa noite, Josenildo, a todos que estão nos assistindo. Sim, essa Tudo live é bom? uma live gostosa aqui. Vamos aos bastidores do Miss World 87, 2011. Saber aí o que separa vocês, né, durante esses anos do reinado de vocês. Mas ambas participaram do mesmo concurso tradicional Miss Mundo. Então, Sim, é um prazer muito grande ter vocês essa noite aqui. o prazer é nosso, Prazer. eu acho, né? Com certeza, o prazer é nosso. Uma alegria poder compartilhar um pouquinho e falar. E de momentos tão diferentes, tão distintos, né? Se nós formos olhar 1987, 2011, teve a internet, tem tantas outras coisas que aconteceram. Então, eu já dei uma Muito, pesquisada lá, foi bem diferente, né? O ano da Simone. Eu me muito lembro de poder diferente. compartilhar isso com as pessoas. É, Sim. verdade. Sim, meninas. Então, vamos à regra da live. A regra é o seguinte: cada uma de vocês tem 7 perguntas para fazer uma à outra. Eu tenho 3 perguntas para a Simone, 3 perguntas para você, Juscelia, e uma pergunta final para as duas. Então, a gente sempre começa pela ordem de Simone. Simone, você pergunta para a Juscelia, Juscelia pergunta para a Simone, eu pergunto para a Simone, depois eu para a Juscelia. E depois a gente começa tudo de novo. Tá Combinado? bom, Tá combinado. certo. Podemos Pronto. começar? Podemos sim. Eu fiquei encantada com o seu concurso e achei umas coisas muito diferentes, assim. E eu, como não deu para eu ver, assim, qual foi a sua prova de talento? Então, eu não participei da prova de talento, tá? Porque ela não era uma prova obrigatória no meu ano. E eu me Ah, preparei, não era, eu me preparei na Venezuela. E aí nós tínhamos ensaiado uma música em que era uma coisa bem assim, mais como se fosse uma apresentação, eu era estilo vovozona, aquela do filme As Branquelas, aí depois eu me transformava numa Miss, então eram bastante coisas para levar nas malas, chegou nos últimos dias, assim, e tava com tanta coisa, eu não ia conseguir levar, eram coisas pesadas, mas era uma caracterização onde eu dançava, eu era uma dona de casa, dançando, assim, uma negrona, gorda, com cabelo também grandão, e aí depois, conforme a dança ia acontecendo, eu me transformava numa Miss, de maiô rosa, pink, enfim, e aí, confesso pra vocês que eu não me senti segura. Eu ensaiei isso na Venezuela, mas pra mim não fazia muito sentido o contexto, enfim, não me senti segura. E também tinha essa opção de não participar da prova de talento, então eu acabei não fazendo a minha prova de talento. Mas olha que interessante essa curiosidade que eu vou contar pra vocês, tá? Várias outras meninas também não tinham a prova de talento. A própria Ilian, que ganhou o Miss Mundo 2011 não tinha uma prova de talento. E eu lembro exatamente do momento em que a Júlia chegou nela e falou que ela era para fazer uma prova de talento. Não sei se vocês vão lembrar, mas ela fez algo como se ela fosse uma índia, batendo assim um. Tu sim, lembra disso? vi. Tu lembra? Então, e foi algo que criaram para ela lá em Londres. Ela também não tinha prova de talento, tá? É isso que eu ia perguntar, se isso não contava, ponto também. A Uhum. pessoa deixar, porque fica esquisito assim. Tem. Se conta, se isso vai valer algum ponto, questionar em que sentido você poderia ter outra opção, no caso, né, Exato, exato. para fazer, não sei o que, Tem. e por que chegou tão tardio para você essa questão de fazer essa prova, né? Já que ela, a gente sabe que conta ponto, né? Sim. Eu lembro que, assim, foi pouco tempo, na verdade, que eu tive para me preparar. O Miss Brasil foi em agosto e o Miss Mundo foi em novembro, então foram ali É em 90. 2 meses. E nem deram 2 meses, porque eu fiquei um mês entre a Itália e a Turquia, que foi um prêmio que eu ganhei do Miss Brasil. Então eu fiquei um mês viajando, entre agosto e novembro, mais 21 dias na Venezuela, eu mal vi minha família. Então foi pouquíssimo tempo para me preparar também. Então, Mas no o teu seu ano pezinho não teve Londres? foi em Londres. Uhum. Ah, O, sim. é, A o viagem e as externas foram gravadas na Venezuela.
Não, não, eu fui me preparar na Venezuela. Eu ganhei o Miss Brasil em Uau, que 2011. chique! É. E um dos prêmios era a preparação na Venezuela. Então, eu ganhei o Miss Brasil em 2011, fui me preparar na Venezuela, fiquei uns 21 dias lá com o Alexander Gonzalez. E aí, depois, eu fiz uma viagem de uns 21, 30 dias pela Turquia e Itália, que também era prêmio do concurso. E eu embarquei direto para Londres. Então, entende que essa função toda de mala, eu já tinha que sair com as malas da Venezuela. Mal parei no Brasil, já refiz mala de novo. E eram as mesmas malas que Fantasia. eu ia para Turquia, Itália e depois para Londres. Então, e eu lembro, Simone, Josenildo e todos que estamos assistindo, eu cheguei com uma mala ou duas e as meninas com 5, 6, 7 malas. Isso também tinha uma questão de custos muito alto naquela época. Era É. caríssimo para tu levar bagagens extras. E todas as meninas com as malas numeradas, com os nomes dos países, enfim, eu me senti meio um patinho fora d'água, assim, sendo bem sincera. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui com uma mala? Essas loucas, tudo com 5, 6 malas, tudo padronizado. Mas enfim, faz parte, né? Os perrengues que a gente sofre, que muitas vezes as pessoas nem fazem ideia, né? Que é assim. Eu tive sorte. Na minha época ainda tive muita sorte com essa questão de patrocínios, de guarda que se chamava assim, a Miss ganhou um guarda-roupa, aí tinha o estilista. Eu lembro também assim a minha fantasia, porque fantasia pesa muito. Então foi uma Uhum. baiana a minha Ai, que fantasia. legal. Era só uma mala praticamente para ela, para Sim. a fantasia, né? Então, eu não me recordo de ter problema com mala, não. Foram várias malas. Só de sapato. Sério? A Miss Portugal adorava vestir minhas roupas, e a da Alemanha também. Era um troca-troca. Que Mas bacana. assim, eu fui bem abastecida na minha época, graças a Deus. Que Foi demais. ótimo. Eu ia te perguntar, minha primeira pergunta para ti era justamente essa: como que foi o confinamento? E eu pesquisei, e aí eu quero que tu me confirme isso, porque eu não sei se está certo. Foi em dois lugares diferentes, em Malta e Londres, isso? Foi. Nós fomos primeiro, chegamos em Londres, e o hotel, como você deve saber, é todo preparado, é só um andar para as misses, tem câmera, a gente não pode usar elevador, tem batedores na frente do ônibus. Toda uma questão de segurança por conta de outros países, terrorismo, essas coisas todas, já é naquela época, né? Já tinha isso. E a gravação das externas foi em Malta, na ilha de Malta, né? No país de Malta. E era toda com as chaperon, que são as babás, né? Que eram uma para duas. E ela falava o português, no caso, se precisasse de alguma coisa, e cuidava. E tinha os seguranças, aí eu não me recordo a quantidade por miss, mas tinha os seguranças. Meu ano, eu acho que foram 82, não é, Joselildo? Eu acho que mais ou menos isso. Isso. Foram 80, no seu ano já foi bem mais, né? Já Foi tinha mais, muito é. mais livros. Mas assim, foi ótimo, foi tranquilo, viajamos. E foi a questão de um mês essa passagem. Voltamos para Londres, onde foi no Albert Hall, concurso, no Royal Theatre de Londres. E foi muito bonito. O espetáculo teve, é, eu acho que Super Red e o... Ai, esqueci o nome do outro cantor, que eu adoro, por sinal. Mas daqui para lá eu lembro. E foi isso, assim, muito bonito. Os lugares também, mas foi legal a viagem. O seu teve algum país fora? Nós fomos para Escócia fazer as provas esportivas. Ah, sim, sim, Então, sim, foi isso. é, É, isso aí. eu não tive isso. É, Meu nós ano não fizemos teve nada. as provas esportivas na Escócia. Eu achei uma loucura isso. Sim, foi uma loucura. Eu desmaiei porque eu não tinha tomado café da manhã e aí as provas esportivas eram provas esportivas, mas nem todas adequadas para mulheres. Tinha uma que tinha que levantar um tronco de uma árvore, enfim, coisas Eu que vi. eu não estava acostumada. E eu desmaiei antes da prova, assim, porque nós começamos a fazer alguns exercícios, eu estava em jejum e eu passei mal, mas era assim, mal-estar mesmo de comer pouco. Bem, a minha pergunta agora vai para você, Simone. No Miss World 1987, você foi eleita o melhor corpo do concurso, chegando até sair numa revista alemã. Foi verdade, Simone? Foi, foi. Eu estava na. Eu tenho essa revista até alemã, que tinha a Ula, a que ganhou, a minha amiga, a Cris, que era a da Alemanha, a Espanha, Brasil.
e eu não sei se era Israel, a quinta. Era a que acho que estavam eles, os tabloides, né? Ficava muito saindo em jornal. Eu tenho muito jornal também que eu tinha saído, mas é a questão do concurso. É um concurso, na minha época, era bem diferente do Miss Universo, né? Que tinha a classificação, era diferente. Eu não posso nem ir falando, porque tem as perguntas que nós vamos fazendo e vamos descobrindo essa diferença que tem e hoje em dia como é que tá, né? Mas eu acho que sim, eu tenho a revista para comprovar. Que lindo. Juscelia, eu queria saber de você se o que você já foi eleita na gestão do CNB, do nosso querido amigo Henrique Fontes, como é que foi todo o apoio para você do CNB lá no Miss Mundo? Eu tive todo o apoio, tanto que essa preparação também foi uma ideia do CNB, que eu fosse me preparar na Venezuela. Só na época também, enfim, vai vir uma outra pergunta, mas nós vamos repetir de novo. Eu não tive nenhum acompanhamento lá, não foi ninguém comigo. Então, não foi ninguém do concurso, não foi ninguém da minha família. Eles estão falando que está afetando a transmissão aqui, muitos É, comentários. Aqui está normal comigo. Para mim, tá, vocês estão bem bonitos, também bem visíveis, assim. Mas, enfim. Josenildo, para mim, está um pouco desfocado, É, o Josenildo um pouquinho desfocado também pra mim. Peraí, mas deixa eu ver já aqui. Juscelia está bem. É. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu até dar uma revisada. Agora você ficou sem som. Peraí. E aí, melhorou agora? Vamos lá. Não, agora a Juscelia ficou. Vocês estão me escutando? Voltei? Estou escutando, Tô. Tá. agora sua imagem é que ficou. É, deixa eu ver aqui. É, tava ótimo. Pronto. Eu nem me atrevo a mexer, porque senão vai dar tudo errado comigo. Essa aqui acho que tem que estar melhor agora. Pronto. É pra ter Sim, melhorado. O voltando. Josenildo melhorou pra mim também. Eu acho que era a minha Tá internet certo. que estava bem ruimzinha. É. Tá voltando, tá Mas melhor. também, tá. Enfim, respondendo então a tua pergunta, Josenildo, tive muito apoio, eles me prepararam, tinha essa questão do guarda-roupa, Elaine Henrique era estilista na época, também levei várias roupas, teve essas viagens que foram prêmios do concurso, mas lá em Londres não foi ninguém. Eles, na verdade, foram, mas não durante todo o confinamento, eles chegaram, eu acho que faltando uns 3, 4 dias pro concurso, e até nem podia ficar junto, assim, eu lembro que eu encontrei o Henrique, e eu acho que os meus preparadores venezuelanos, isso foram também, encontrei eles no hotel 1 ou 2 vezes, mas era bem restrito também o contato, sabe? Mas apoio não me faltou, assim. Tudo que eles podiam fazer na época foi feito. Agora, não tá na. Mas eu queria entender. Eu sempre soube, a Venezuela tinham as misses, sempre foram muito bem preparadas. Mas, assim, você acha que essa questão de ir à Venezuela lhe proporcionou um olhar diferente, alguma coisa diferente para o concurso? Agregou alguma coisa a você? Ou Então, nós até conversamos sobre isso depois, e o Alexander preparou várias misses e sempre teve muito sucesso na carreira dele, mas foi um pouco para mim, na minha experiência, eu era super jovem também, eu tinha 22 anos, foi um pouco assim, um choque. Por quê? Principalmente na questão da alimentação, do treinamento mais pegado, eu não estava acostumada com isso. Então, eu lembro que em 21 dias eu devo ter emagrecido 10 quilos, porque a alimentação era extremamente restrita lá. E muita meu passarela, Deus, passarela, passarela. É. Eu comia só frango e abacaxi. Eu lembro de eu contando pro Henrique depois, falava, Henrique, eu não consigo ver frango e abacaxi na minha frente. Porque eu só comi frango e abacaxi. E aí depois eu tive efeito rebote, Simone e Josenildo, porque eu fui viajar pela Turquia e pela Itália, imagina, conhecer 2 países com uma gastronomia excelente, com tudo maravilhosa. pago. Eu engordei os meus 10 quilos e mais 5 e todos os quilos que eu podia engordar, então eu cheguei no mesmo mundo estourando. Mas enfim, as pessoas vão dizer que não, porque eu sempre fui magra, mas eu sabia que eu tava uns 10, 12 quilos acima do meu peso. Então teve isso, foi muito bom, assim, eu aprendi coisas extraordinárias, mas tanto que depois eles pararam de fazer, assim. Eu acho que o Alexander que vinha e treinava as meninas aqui, depois eles foram morar na China também. Mas assim, eu acho que esse choque de cultura, na época em 2011, Venezuela também estava com problemas econômicos, sociais. Então, eu lembro que às vezes não tinha luz nos lugares que nós íamos, nos supermercados também. O presidente simplesmente, ó, agora esse mês não vai, só vai ter arroz e feijão, não vai ter. Enfim, era meio assustador. Foi um choque de todas as formas para mim ter ido para lá.
foi bom, mas ao mesmo tempo, preciso ser honesta, assim, que foi um pouco chocante. É. Tá Pode certo. conduzir, Josi. Já é a vez de Jusceila agora, para Simone. Tá, bora lá que eu tô com as minhas perguntas aqui. Aqui. Ó, o fã-clube de Essa Adriana pergunta é sempre uma Colim está pergunta que me adorando faz. aqui. Pode falar, Josenil. O fã-clube de Adriana Colim está dizendo que essa live está demais. Está gostando aqui. Ai, que bom, Ah, que que bom. bom. Um beijo para Adriana. Beijo, gente. Ô, Simone, olha só, me perguntam isso, tá? E eu até pensei, tem que perguntar pra Simone também, porque geralmente a gente sabe. Tu já achava durante o confinamento que ganharia a Ula ou não? Tu tinha outra candidata favorita? Nem pensava nela. Sério? Para ser sincera, não. Não. Ela era bem apagada. Para ser sincera, assim, ela saiu na revista. Aqui eu disse que eu saí, mas Uhum, assim, o que eu via os tabloides, assim, quando a gente saía, que tinham os seguranças, tanto em Malta como em Londres, não via os jornalistas indo para ela, não. Via mais indo uhum, para as latinas, sempre, né? Via muita bandeira do Brasil também, via no meio da rua, era uma festa. Mas assim, foi uma surpresa. Na hora que ela ficou classificada, como na minha época era diferente, era por continente, então era duas por continente. São só 10, né? Então era completamente diferente. Então eu achava mais Colômbia, Venezuela, a Itália, a Espanha, outras, até a alemã também era bonita. Ela é muito bonita, alta. Eu sou alta, 1,79. Ela era bem mais alta do que eu. Eu acho que ela devia ter 1,81, 82, alguma coisa assim. sim, Mas eu não sei se eu estou acostumada muito com os suecos, muito sueca. Eu vou muito para a Suécia, então assim, era bem. A sueca era linda, um rosto lindo, uma boneca. Assim, em comparação a, a realmente a aparência, né? Que são bem uhum, loiras. E aí, comparando ela com a sueca era bem mais bonita, na minha entendi. opinião. Foi uma Sim. surpresa. Eu acho que Ah, foi para uma muita surpresa. gente. Inclusive, teve fofoca também. Tem uma fofoca babadíssima, babadíssima, que Já, saiu depois. Acho que foi no café da manhã dela, alguma coisa assim. Eu acho que desse tabloide parece que ela está mordendo um morango, alguma coisa assim, dizendo assim: talvez a coroa caia. Que descobriram que ela morava já com uma pessoa. E na época do concurso não podia Sim, ser casada ou viver, né, com a pessoa. Então teve isso, mas aí foi meio que abafado, eu acho, não sei, entendi. ou ela disse, não sei como se resolveu, né? Que aí, mas teve essa questãozinha que abalou um pouquinho lá o concurso. Mas ela é uma pessoa legal, ela era muito tímida. Uma Olha que Lady doido, Di. né? Uma pessoa tímida ganhar um concurso assim. É, tipo Lady Di, sabe como é aquele Sim, olhar, aquela coisinha assim? sim. Ela era muito, Mais ela era meiga. muito calma mesmo. Mas era legal. ô Simone, eu queria saber de você o seguinte: aqui no Brasil, né, todas as misses brasileiras que vão participar dos concursos nacionais aqui tem toda uma produção de cabeleireiros, de maquiagem para as misses. E como foi para você estar no Miss Mundo, lá em Londres, e você não tem ninguém para fazer sua maquiagem? Você teve que se Mas lá maquiar ninguém sozinha. tem. Na minha época, ninguém tinha nada. Você leva tudo seu e você que faz sua maquiagem e seu cabelo. Eu não sei se continua, na sua época era assim. Eu Ou também tinha fiz, mas equipe. tinha equipe do Miss Mundo, mas eu optei por fazer, mas tinha equipe deles. Eu não me recordo, realmente faz muito tempo, mas assim, na minha época foi com o Silvio Santos, então tinha a Paiô, que patrocinava. Então, tínhamos o quê? Ganhávamos o kit todo da Paiô, de beleza, de tudo, de maquiagem e aula de maquiagem. E de cabelo também com jaça. Então, essa questão de ser autossuficiente era feito para
chegar lá e fazer tudo. No SBT se tinha Jaça, tinha toda uma equipe de maquiagem, mas sabia-se que lá em Londres não teríamos. E durante a própria viagem, você tem que acordar já maquiada, praticamente. Ou com alguma coisa assim. Então, teve todo o preparo, mas eu não tive dificuldade, não, para elaborar, para continuar, para ficar fazendo. De jeito nenhum, foi ótimo. Foi tudo direitinho. Eu acho que todas, assim, saíram muito bem. Eu tô analisando aqui, eu fiz as contas aqui, são 24 anos que separam o reinado de vocês duas. E quanta coisa aí estão sendo convergente, né, daquilo que vocês passaram, porque o barato dessa live por versões é isso, a gente revelar estritamente os bastidores do evento internacional. Então, isso é muito gratificante, não é? A gente que na época não tinha redes sociais, não tinha tão É, ativo, 2011 até já tinha, mas 87 não tinha. Então hoje a nada. gente está vindo à tona aqui, deixando esse registro maravilhoso. Era telegrama na minha época, ou fax. Imagina. Ô, Bem diferente. Juscelia, eu queria que você agora falasse tudo sobre o confinamento do Miss World de 2011. Tá, vamos lá então. Como eu disse, a primeira coisa que eu percebi, que eu acho que todos perceberam, foi a própria ganhadora, foi a Miss Venezuela, a Ivian. Assim como a Simone falaste também, eu tenho 1,78 m e ela deve ter 1,81 e 82, porque ela é maior do que eu. Magra, bonita, cabelos longos, então ela chamava muito atenção. Ao contrário do que a Simone contou no ano dela, no meu ano ela era uma das favoritas. E eu lembro, assim, que é isso específico na prova de talento que eu abri mão de fazer e que eu vi que a organização e que a própria Júlia foi atrás dela e sugeriu que ela fizesse a prova de talento. Então foi algo que ficou muito claro e explícito para todas as meninas. Nós víamos que existia uma preferência por ela, que as pessoas estavam da organização em volta dela, cuidando, orientando-a. Então, isso para mim ficou muito claro desde o início. As meninas, assim, as 5 que ficaram ali no top 5, elas eram favoritas durante o confinamento. Então, tu via ela se destacando nas provas de talento, nas provas de melhor corpo. Então, para mim, foi muito resultado muito fidedigno ao que estava acontecendo durante o confinamento. Nós tínhamos as chaperonas também, mas eu acho que eram mais meninas. Eu acho que era uma chaperona para cada 5 ou 6 meninas. E eu lembro que uma das coisas que me falavam antes de eu ir para Londres, porque eu conheci Londres quando eu tive a oportunidade de ir no Miss Mundo, que eu precisava ser muito correta com a questão de horário, que os britânicos eles eram muito Sim. pontuais. E de fato, assim, era 7 horas, 7 horas, 20 horas, 20 horas. Então, como a Simone falou, eu sempre procurava. Até por isso que eu optei a não me arrumar com a equipe do Miss Mundo, porque eu pensava, eu preciso estar pronta antes. Então, eu acordava sempre maquiada, sempre com o cabelo pronto para estar nos horários, nos Eles lugares. gostam E bastante disso. foi um confinamento bem leve. Eu, particularmente, me senti um pouco deslocada. Como eu falei pra vocês, né? Eu tive esses empecilhos, e claro que a gente nunca pode colocar a culpa nos outros. Eu sempre entendi que talvez eu tivesse que ter me posicionado em relação à prova de talento, que eu não estava segura com aquela, que eu queria fazer outra, e não soube fazer isso. Como eu disse, com 22 anos, talvez eram as primeiras grandes coisas que estavam acontecendo na minha vida, eu não soube me posicionar, mas ainda sei que a decisão foi totalmente minha. Mas assim, eu não me sentia concorrendo de fato com elas. É como se eu estivesse lá por estar. E essa sensação é muito ruim. Porque é uma sensação totalmente diferente da que eu tive no Miss Brasil. No Miss Brasil, eu sabia que eu era uma das favoritas, eu estava lá para competir, as pessoas me viam assim, e no Miss Mundo eu tinha aquela sensação durante o confinamento. Ah, não fiz o meu dever de casa como eu deveria ter feito. Não estou aqui para de fato competir. Então foi um pouco frustrante. Mas tirando isso, foi um confinamento leve. Não lembro de nenhuma briga, de fofoca, de nada, porque as coisas Não, eram explícitas, sabe? Eles tinham as favoritas e todo mundo sabia quem eram as favoritas. Então não. é. E principalmente a Venezuela. É engraçado isso, não é? Porque, É, e no meu ano, a Venezuela, ela não queria ganhar de jeito nenhum. Porque ela É, queria gente. casar. Ela Jesus. colocou uma franja, não sei se você viu, enorme, tapando o rosto dela, no Meu Deus, dia não do, vi do Simone. concurso, assim. Eu acho que aí não teve o que fazer, realmente. Sim. Mas, e ela não era, ela era um pouco mignon, assim, tudinho, era muito Uhum. bonita. E elas são muito bem preparadas, em Sim, tudo. em Eu não tudo. sei, porque a Venezuela já naquela época, eu não sei se já estava nessa situação,
mas de onde vem o dinheiro, né? Porque Uhum, realmente uhum. vestidos belíssimos. Do meu ano também. Quando a Vivian chegou com aquele vestido rosa, que era o vestido mais E diferente de todos e o mais princesa. agora, e o impressionante, como no seu ano eu vi, elas não falam inglês. Não, ela não É falava muito nenhuma difícil palavra. ver, não é? Mesmo assim, eu não tinha o inglês perfeito nem nada, Uhum. mas conseguia me comunicar, conversar, fazer amizade com Miss Alemanha, com outras de Israel e tudo. Mas assim, era solamente em espanhol. Eu achava Sim, engraçado isso. E hoje em dia é um requisito é assim, um que requisito. E é importante. vale muito ponto para isso. Porque elas E eu não viajam. falava também. E eu não falava, Simone, e isso também foi uma das coisas que contribuiu para que eu me sentisse deslocada. Então, eu não consegui fazer muitas amizades, não consegui conversar com muitas meninas, porque eu entendia, mas eu tinha muita insegurança de falar. E eu lembro de um episódio que aconteceu no aeroporto, onde nós estávamos indo para a Escócia, para as provas de esporte, que eu estava com. Era um casaco, um trench coat, que se fala, com um cinto, e eu estava de meia calça por baixo. E aí eles queriam que eu tirasse o cinto, só que o cinto era preso no casaco. Se eu tirasse, abrisse, eu ia ficar pelada de sutiã e meia calça. E eu falando pra eles que eu não conseguia, e eles começaram a ser grosseiros, falando que eu precisava tirar. Eu lembro que veio a Miss Itália, que inclusive tinha cabelo curto, bem diferente, porque agora já é mais comum. Mas em 2011 ainda não se via tantas mulheres de cabelo curto. E a Miss Itália do ano de 2011 tinha cabelo curto, ela veio, falava inglês fluente, me ajudou. Passei um mini perrengue lá, mas deu tudo certo no fim. No aeroporto de No Londres. aeroporto, de Londres para ir para a Londres é um Escócia. pouquinho chatinho. Já É. passei em outra ocasião, mas não no concurso. Eles são realmente assim. Mas no concurso eu não tive nenhum problema, não. Mas você nota que tem as preferências. Até aqui no Brasil, também na minha Sim. época, que tinha o que era com Silvio Santos, que era diferente, mas você sentia a diferença do tratamento. E também Uhum. agora, Silvio Santos era um pouco louco, assim, né? Amado demais e tudo, mas se desse a louca nele e ele mudava assim, ele mudava. E todo mundo tinha que acompanhar, né? Era do Sim. nada ele mudava alguma questão. E eu acho aí que deixava as pessoas de cabelo em pé. Assim, ele era muito natural e saía dizia umas coisas assim, sem nexo também, às vezes, viu? Meu Deus. É. Ah, será que ela tem. Alguém tem um seio maior do que ela? Ah, mas essa Mentira. altura dela. Ele fazia umas piadas, nada a Sim, mas. ver. Assim. Era, Sim. era Silvio Santos, né, Mas era gente? assim, ele podia, Ele exatamente. podia. Realmente ele podia fazer isso. Mas eu noto essa diferença. Depois que passou do concurso, foi se aprimorando, também o tempo vai mudando. Agora, uma questão, Sim. gente, que eu não gosto é aqueles gritos das misses. Ai, me desculpem, gente. Eu já falei para a Ai, sim. Josenilda, eu digo, qual é o problema? Que elas. Eu fico enlouquecida, né, Josi? Eu digo, Josenildo, essas meninas estão com. Por que esses gritos? Você concorda que aquilo é esteticamente feio? Tu tá falando de quando se apresenta? É. Isso? Por Aí exemplo, tem que dar Miss aquele grito Brasil! Não gosto. imenso. Não gosto. Eu não gosto. Acho um tanto deselegante, pra te falar bem a Eu verdade, acho porque mudou deselegante muito, também. né? E tem umas que berram mesmo. Meu marido Tem. fica assustado. Ele faz, o que é isso? Aí eu fico com vergonha alheia. É desse jeito. Só um. Bom, Simone, sua vez E a agora para a pergunta é gente minha, tentar. né? É, É. terceira Sim, pergunta. uma coisa que eu gostaria de saber, Juscelia, se existia o dia do leilão. Não, no meu ano não teve. Não? Você levou Ou se presente? não levei presente. No Miss Brasil eu levei, no Miss Mundo não levei presente. E não, que eu lembre, não teve o dia do leilão, Mas até o fui pesquisar. presente não teve, não teve. Uhum. No meu ano tinha. Eu lembro que Você depois do meu ano, algumas Misses Brasil também levaram, porque tinha a parte do leilão. era parte obrigatória a levar, mas no seu ano não teve leilão. Não teve, não levei nada. Não lembro, pelo menos. Se tinha. E bolsa, sim, aposta em bolsa, tinha? Tinha aposta em bolsa, mas eu acho que eu nunca fui favorita. E eu lembro que até no Miss Brasil tinha muito isso, assim, das favoritas e tal, as pessoas falavam, e como já tinha internet, então a gente conseguia ver. Mas no Miss Mundo, assim, eu procurava nem olhar, como eu falei pra vocês, assim, eu nem estava me sentindo na competição, mas eu nunca fui favorita, mas as meninas que ganharam de novo, assim, eram as favoritas da bolsa de aposta mesmo.
Da bolsa de aposta. No meu ano É, teve leilão e tinha bolsa também. é, Eles levavam tão a sério isso, é tão engraçado, né? sim. Eles ficam assim, eles gostam, né? Eu acho que é muito tradicional esse concurso. Se eu não me engano, é o mais antigo, não é, Josi? É, eu acho que é, Isso, né, é o Josi? mais antigo. Ele foi fundado em 51. O Miss Imagina. É mais do Universo que o em Miss Universo. 52. O E Miss o Universo Miss no ano seguinte. Internacional depois. Em 60, isso. São os três mais antigos, né? Tradicionais que tem. É. E a sua vez, Juscelia, para Simone. Então, Simone, para tu nos contar quais as provas que tinham, assim, quais eram as provas mais importantes, se tu lembra, porque eu lembro que na Não, minha não época tinha não tinha. prova, não teve prova de talento. Tinha prova. Na verdade, não tinha. Eu acho que era o comportamento, era o fato da pontualidade, tinha as entrevistas. Isso tinha, entrevista. O maiô tinha um ferrinho na nádega, que era para não ter problema algum em alguma situação. Eram bem comportados os maiôs, né? E era essa prova, assim, tinha dança, a gente fez, mas era para gravar as externas Uhum, do concurso. Então, tinha coreografia e tinha música que a gente cantava na apresentação do concurso, das crianças, né? É, de alguma ação que eles sempre fazem com as crianças, mas, assim, prova, teste, não. O teste era conversação, passarela, e você desfilava tanto de maiô como de roupa, um taiezinho, alguma coisa assim, e a conversação. E legal. você via que estava sendo observada, Sim. tanto pela Chaperon como. Era um conjunto Uhum, de pessoas te observando. Como sim. se comportar numa mesa, várias coisas assim. Como você também tinha disponibilidade com as outras misses, Uhum, de amizade, de tudo. Isso tudo eu acho que contava ponto, uhum, entendeu? com certeza. Mas prova que eu soubesse que estava fazendo, não soube de Não. nenhuma. É, no meu ano tinha provas assim bem específicas e o Miss Brasil já prepara para isso. Eu lembro que a mais importante, acredito que até hoje ainda seja, se bem que eles mudaram um pouco, tem o Head to Head agora também, mas era o Beleza com Propósito. Então eu lembro que as meninas que iam bem no Beleza com Propósito já podiam se ficar felizes que estariam entre as finalistas. E aí teve Top Model em Londres, aqui no Brasil também teve, então Beleza com Propósito, Top Model. E ainda tinha prova de biquíni no meu ano, depois eles tiraram, mas então tinha do melhor corpo, digamos assim. O Josenilson falou que foi escolhido como melhor corpo, mas não teve uma prova, isso só para entender. Não teve, Teve? teve tiveram várias provas. Era dentro do hotel, era o outro corpo de jurado que estava lá, e que Ah, aí você desfilava de maiô, eles tinham entendi. todas as suas medidas, altura e tudo, depois você vinha com a roupa, que você escolhesse um taillé ou um vestidinho, um Uhum, longuete, alguma coisa assim, entendi. e se fazia depois entrevista com você. Você saía de banca em banca e eles conversando. E daí já estava pronto para as finalistas, que Ah, no caso, no meu entendi. ano são duas por continente. Já Uhum. Então, o era continente americano preliminar, né, inteiro Simone? Já era preliminar do concurso já era profissional. preliminar. Uhum. Sem você saber. Sim. Eu também sou um pouco desligada. Eu não sabia que aquilo ali era preliminar. Porque, no caso, eu tinha todo o preparo aqui, mas eu não tinha aquilo me dizendo assim, olha, lá vai ter isso, vai ter aquilo, vai ser assim, a Júlia é assim. Nada disso foi passado para mim. Mas, assim, me prepararam, mas eu cheguei lá sozinha, Uhum. entendeu? Mas gostei. Assim, não tive nenhum problema de ficar nervosa ou alguma coisa assim, não. Foi legal. Eu te achei super desenvolto, eu vi tua entrevista na Praça é Nossa e te achei super à vontade, assim, na Porque época. com o Silvio Santos, a Miss que ganhava ficava um ano com contrato com a SBT. Ai, que bacana. Então, até você passar a faixa,
você tinha que fazer a Praça é Nossa, Flávio Cavalcante, era Vejo Gordo, eu acho, era Viva Quantas Gordo, eu não sei o quê. experiências, que bacana. E se tinha teste de elenco, e você tinha que participar dos júris, lá, do jurado de alguma coisa. E eu vivia lá, Hebe Camargo. Então eu via aquele pessoal todo que tinha que estar lá, bater o ponto lá no SBT. E geralmente era uma Kombi que me acompanhava, que me levava para os lugares onde eu tinha que desfilar, prova de roupa, entrevista. Mas era um ano à disposição do concurso do SBT. Entendi. E tinha muito desfile também, depois, nos outros estados, nos interiores assim, de outros estados. A gente viajava muito para Fortaleza, em São Paulo também. Uau. Só Isso para dar um sem convite. contar, isso sem contar que a Simone, Jusceila, referente a todas as Misses Brasil Mundo, ela tem um recorde com ela. Ela ficou 3 anos de reinado como Miss Brasil Mundo. Uau. Eu estou na 87, Wikipédia. 88 e 87, 88 e 89. Por quê? O Silvio Santos, ele fez o último concurso Miss Brasil Mundo com ele em 87. Simone foi a última Miss eleita pelo Silvio Santos, na versão Miss Mundo. Que Então, demais. ele cancelou 88, não mandou representante ao Miss Mundo, nem 89. Então, o concurso só foi retomado em 90, em Brasília, né, que ganhou a Carla Jakovski, que foi do Paraná, que foi a Miss Paraná 88. Não é, Simone? 3 anos de reinado. Foi, tá no Wikipédia, eu acho que tem Que alguma demais. curiosidade assim que eu reinei durante 3 anos, acho ótimo. Aí eu falo assim pro meu neto, eu já sou vovó, então eu digo, é só você botar no Google. Muito bom. Pesquisa a avó no Google lá que tu vai ver minha Aí sai trajetória. logo minha foto, né? Que Ele acha amor. isso o máximo. Que Vovó, você amor. tá no Wikipédia, você está no Google. Eu digo, Imagina. pois é. É muito Coisas de bacana. Miss, né, É gente? muito bacana isso. As pessoas tiram onda com isso também. Coloca Eu teu nome, falei, tem Wikipédia, mas é muito bacana. assim, na minha época, Juscelia, era aquela coisa, assim, se parava para ver o concurso, assistir. Era Silvio Sim, Santos também, se parava. imagina. Na época da minha mãe, que era Marta Rocha e tudo, também se parava para ver. Era TV Tupi, se eu não me engano. Mas assim, e Silvio Santos deu aquela coisa maior, botou no Ayampi, fez toda aquela coisa, tinha um SBT. Mas assim, as pessoas valorizavam demais, assim. Mas eu nunca tive muito assim aquela coisa, eu quero ser Miss. Eu fui assim, no meio de uma feira que tinha aqui em Recife, era uma feira de utilidades, de design, alguma coisa, e eu tinha ido à noite e um olheiro me viu e disse: ela vai dar para ser Miss. Por coincidência, ele era amigo do meu primo. Meu primo, quando olhou, me viu e disse: não, minha prima não. E aí foi toda aquela coisa para poder deixar eu ir. Eu tinha 18, ia fazer 18 anos. Nossa, bem jovem. Muito, 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 muito jovenzinho. Mas era uma época diferente. Se tinha a valorização, realmente. A gente era convidada para ir para uma cidade para dar tchau. Imagino. É. Era bem diferente. Tinha mais glamour. Sim, É uma pena. Mas eu acho que está se resgatando aí alguns tem aos concursos, poucos, né? tá? Sim. Jusceila, Uhum. a página, o perfil Miss Sem Censura, do nosso querido João Dimas, mandou uma pergunta para você. Ele diz, Bora. Jusceila, perfeito. Eu gostaria de saber o que você achou do Miss World ter abolido o desfile de biquíni. Ai, gente, essa pergunta é bem polêmica, mas vou dar minha opinião sincera. Então, eu sei que sempre existem os dois lados de tudo. E me preocupava um pouco, assim, principalmente falando de coisas que eu passei, em nós termos que nos enquadrar em padrões que a sociedade diziam que eram corretos. Por exemplo, no meu ano eu lembro que ainda tinha essa função de ter 90 de busto, 60 de cintura e 90 de quadril. Ninguém me falou, mas eu sabia que tinha. Eu pesquisava, eu não era boba. O que eu tive que fazer?
uma cirurgia plástica. E eu já era muito magra. Eu tive que engordar 10 quilos para fazer uma cirurgia plástica, colocar silicone, tirar a gordura da barriga e colocar no quadril. Porque eu não tinha as medidas exatas. Então, se a gente for ver dessa ótica, é algo bom, porque ó, a partir do momento que eu não tenho mais biquíni, eu paro de ter essas medidas exatas. Mas também, e aí também para com esse estereótipo de que é mulher de biquíni, vê bunda, peito, barriga, que é uma coisa que eu não gosto, tá? Que vai um pouco mais para essa parte da vulgarização. Mas também penso eu que a gente não pode perder do concurso de beleza ser de beleza. Então, eu acho que mesmo que tenha saído a parte do biquíni, a gente ainda precisa continuar valorizando a beleza. O que me preocupa às vezes é que as pessoas já parecem que não estão mais valorizando tanta beleza. E se a gente for olhar as misses antigas, e a Simone é uma prova, eu olhei e fiquei encantada com a beleza dela. A beleza era Ai, muito importante, gente. Não, mas é sério, a beleza era muito importante. Tu mas era alta, o nome magra, está aí, loira, um rosto lindo, concurso de sabe? beleza. Exato, concurso de beleza. Então, às vezes eu fico com medo, porque quando eles tiram um biquíni, parece que, não, agora nós vamos focar só na oratória, só na inteligência, e para mim ainda precisa ser um concurso de beleza, então nós vamos ter que mudar o nome. Aí não vai mais poder ser concurso de beleza, entende? Então eu Eu tenho sempre esses dois achei assim pontos. importante. Eu nunca tive questão, não. E principalmente eu peguei o concurso lá em Londres, eles são bem austeros com questão, pelo menos na minha época, com maior, eram bem comportados. Inclusive, algumas que tinham alguma religião tinham uma saia Sim, que não poderiam usar. Então, eles deixavam usar a saia, mas tinham as medidas delas. Entende? Eu lembro que eu tinha as medidinhas assim, agora na minha época. Não, eu acho que as misses que tinham mais essa de cirurgia era Venezuela, sabe? Algumas misses assim. Mas eu fui como vinha ao mundo mesmo. Não tive. perfeita. Papai Não, e mamãe que fizeram. Não, mas eu não. já Aqui tirei no Brasil a lindíssima. gente não tinha miss que tirava costela para poder. Sim, eu lembro. Ou então colocava gesso na Gesso. cintura. Meu Gesso, Deus, essa eu não engessava, sabia. porque aquele calor e aí ia moldando para ficar com a cintura bem fina. Imagine. É, tinha. Tinha. No meu, a maior fofoca era assim. Ai, tá vendo? Ela tá usando lente de contato. Imagina o Ah, tá leite de contato. vendo? Ó, é ótimo, né? Muito bom. Ah, ela tá com aplique de cabelo. Imagina. Não, hoje em dia, ó, até cílio, quando era postiço, muito assim, unha se Já se falava. reparava. Quer dizer assim, é toda montada essa menina. Cabelo não é dela, né? Aí começava, as unhas não são dela. Aí era desse jeito. Tinha que ser toda certinha. Sim. Era, e não tinha muito não. Agora eu tive Eduardo Gomes, médico, que virou meu amigo depois. Ele tinha uma clínica junto com a Ana Asla, quer dizer, Ana Asla, o nome, e que ele é médico geriatra, e que ele falava que a gente tem que cuidar da juventude já desde cedo, não quando está velho. E nisso, essa Ana, com os remedinhos da Ana Asla, que tinha as gotinhas mágicas, eu nunca tive tendência a engordar. Então, eu levei umas gotinhas que eu não sei que gotinha. Era tipo assim, como você vai estar viajando, não vai estar num confinamento, né? Você vai estar no hotel, nem toda hora. Você não pode ficar, como você assim, não sabe. Eles têm os horários tudo certo, mas você não pode ficar sem comer, você vai ter que comer. Então, para não engordar, eu tinha algum remedinho assim de beleza. Para o cabelo, para ficar mais brilhante, alguma coisa assim nesse sentido. Mas o resto era você mesmo fazendo a maquiagem, tudo assim. Era desse Ô, jeito. Simone, você Oi. fez amizade com a Ula, Miss Áustria e Miss World em 1987? Chegou a fazer Não, amizade com ela? não. Olha, eu falava com todo mundo. Eu não sei, eu acho que baixava um espírito em mim, eu saía falando todas as línguas, eu acho. Mas assim, ela era muito Lady Di, assim. Ela era tímida. Então eu não tive, eu tinha muitas meninas amigas, mas inclusive fizemos, eu tenho essa foto também, fizemos propaganda lá de um chute, sapato. E
Mas ela não, ela não falava muito, não. E olhe que eu falava, viu? Porque eu fazia amizade, eu faço amizade com facilidade. E tinha muitas meninas, assim, gostavam, assim, das minhas roupas, eu ganhei muita roupa. E pediam emprestado. Mas ela não, ela era muito discreta até, assim, até não vestir também, não se vestir. Eu não achava que ela ia ganhar, não, gente. É muito E, estranho. É um concurso estranho. Agora que eu paro para ver assim, porque a Colômbia era lindíssima. Era muito bonita a Colômbia. E tinham outras também belíssimas. E ela nunca me saltou os olhos, entende? Assim, não acho ela assim. Ela só não era assim interessante. Ela não me chamou a atenção em nenhum momento. Foi uma surpresa. Ela ganhar foi uma surpresa para muita gente, viu? E é isso. e ô, Jusceila, Pai, o João Lima está dizendo aqui, obrigado pela resposta sincera, certeira, Jusceila. Sempre fui seu fã como Miss. querido, Olha, beijo, João. Muito obrigada pelo carinho. Esse carinho é muito agora, delicioso. sim. Tem pessoas que Agora, acompanham, Simone Jusceila, também deve ter de anos, né? Pessoas que ficam nos acompanhando, assim, é muito bacana. sim. É, Jusceila, agora a minha pergunta para você é: quais eram as misses que faziam aquele perfil de persona não grata, assim, que aquelas que tinham antipatia lá em 2011 no Miss Mundo? Tu sabe que eu não lembro de ninguém assim, mas a própria ganhadora, ela não era de se enturmar e conversar com todas as meninas, assim como a Simone tá contando. A própria Miss Venezuela, a Ivy, não era de ter muitas amigas e de conversar. Já Porto Rico, que se eu não me engano ficou em terceiro lugar, ela já era uma menina que conversava mais, falava, mas eu não lembro de ninguém assim que talvez torcesse o nariz ou que as pessoas não gostavam, não consigo lembrar. é Tá um certo. concurso, pelo menos na minha época, calmo, né? Assim, É, calmo, pra mim também foi bem calmo, bem tranquilo. calmo. Simone, tua vez para Jusceila. É, eu acho que já estamos na última, né? Na minha Não, conta aqui, acho que falta 4 perguntas para cada um ainda. Não sei se está então certo. é porque a gente vai conversando e vai saindo, É, mas como eram feitas as provas de classificação, se você sabia que existe, qual eram, assim, quais eram Sim, as provas? era o top model, o beleza com propósito, o melhor corpo, que aí era de biquíni, e a entrevista também era uma prova de classificação. E isso até era algo que eu ia te perguntar, que eu vou aproveitar que você está me perguntando, porque eu lembro que no meu ano essas provas eram as provas preliminares, que eles chamavam, É, e aí elas davam a nota da final. E aí nós iniciávamos lá a competição no final, cada uma com a sua nota. Então, Miss Brasil 300 pontos, Miss Venezuela 400. E aí depois essas notas zeravam e os jurados começavam a votar a partir da noite. O teu também foi assim? Era a minha pergunta para ti, olha, inclusive. como eu não fiquei classificada, eu sei que eu tive uma. Porque eu poderia ficar eu acho, entre as 10 lá, ou as 15, sei lá, 15, porque eram dois 15. continentes, Eram 15. pela nota. Mas Guam ficou em quinto lugar e teve a nota mais baixa do que a minha. Ah, te Eu não entendi. sei como era feita não na minha época, e da verdade eu não sei. Eu sei que tinha, não sei, e a gente não via. Eu só vi a nota quando eu vi o concurso, a reprise do concurso aqui. Mas não fiquei sabendo de nota, não. Entendi. Só soube na hora lá, no teatro, quando chamaram as 10 classificadas. Mas antes não sabia, não. Tá. Essa é a minha pergunta, Josenildo, já fiz. Sim. Outra pergunta, Simone, para a Jusceila. Agora vamos eliminando as perguntas de vocês, entre vocês, e eu tenho a minha pergunta final aqui na live para vocês Tá. duas. Certo. Eu posso falar agora a minha pergunta? Então Pode, já é a pode. última, porque teve a classificação e apoio a alguém Eu que já me respondi, acompanhou. né? Você
você já respondeu, né? Então, assim, em que sentido assim um concurso mudou sua vida? Se antes você já tinha participado de outros concursos, de Miss, e esse em si, com 22 anos, o que mudou na tua vida? Eu já participava de concurso de beleza aqui na minha região. Eu moro no interior do Rio Grande do Sul, ainda moro aqui, minha família é toda daqui. Então, meu sonho com 12 anos era ser a Gisele Bündchen, porque ela era referência do nosso estado, do país e foi referência do mundo. Morava Claro. numa cidade próxima a mim, então todas as jovens da minha idade queriam ser a próxima Gisele Bündchen. Eu lembro que teve uma ocasião em que uma agência de modelo veio até a minha cidade, fez uma seletiva e eu com 12 anos era para ir para São Paulo e minha mãe não deixou. Foi aí que surgiu a opção de ser vista através dos concursos de beleza. Eu comecei a participar dos concursos da minha escola, da minha cidade. Fui ganhando alguns concursos, perdendo outros. E aí, no ano de 2010, eu ganhei o concurso A Mais Bela Gaúcha, que era o Miss Rio Grande do Sul, que era o passaporte para ir para o Miss Brasil. Era um concurso com mais de 5.000 candidatas inscritas, um concurso bem grande, bem bacana. Eu ganhei um Menina, carro zero na ocasião, foi bem legal. E aí eu ganhei o Mais Bela Gaúcha, então pude representar meu estado no Miss Brasil. Cheguei no Miss Brasil como uma das favoritas. Não me sentia, porque eu pensava, eu preciso focar aqui, não posso deixar isso subir para minha cabeça. Então trabalhei, e é um trabalho do qual eu me orgulho muito no Miss Brasil. Então pensei em todas as provas, fui fiel em todas as partes que eu deveria ser, dei o meu melhor e de fato conquistei a coroa de Miss Brasil. E quando eu fui para o Miss Mundo, muitas coisas novas aconteceram pela primeira vez. Foi a primeira vez, obviamente, que eu tinha ido para Venezuela, mas eu só pude sair do meu país, por exemplo, pela oportunidade desses concursos de beleza. Então, eu venho de uma família muito simples, muito humilde, e eu nunca tinha andado de avião. Quando eu fui para o Miss Brasil, foi a primeira vez que eu andei de avião. Então, várias portas se abriram, fui convidada para trabalhar na TV, trabalhei durante 1 ano e meio na TV aqui no Sul. Depois, eu fui trabalhar em São Paulo como executiva de vendas da Audi, fui para a Alemanha fazer treinamento. E os concursos de beleza em si transformaram a minha vida em duas partes, assim, que eu acho que foram fundamentais. A primeira é que me fez ter certeza de que se vale a pena acreditar no sonho que se carrega no coração, mesmo que ninguém mais acredite. Porque eu era uma desacreditada, eu brinco que hoje eu tenho um relacionamento muito próximo com Deus, então eu sei que Deus usa os improváveis, eu era uma improvável, eu não tinha condições financeiras, eu era magrelinha até os 15 anos, desprovida de beleza de certa forma, mas eu acreditava naquilo que eu carregava e eu não deixei os outros me dizerem que não era possível. Eu silenciei as vozes do mundo e segui a voz do meu coração, que hoje eu sei que era a voz de Deus. Então isso me ensinou muito a batalhar pelos meus sonhos, por aquilo que eu acredito e me fez entender que eu tinha um dom, que era o dom da comunicação. Porque em todos os concursos em que eu me saí bem, as pessoas sempre me falavam: olha, tu não é a mais bonita, mas tu é a que melhor te comunica, que melhor sabe vender o teu peixe. E isso, Simone, Josenildo e todos que estão nos escutando, me ajudou na vida. Me trouxe oportunidades de emprego melhores, porque eu entendi que a comunicação era importante para que eu conseguisse novas oportunidades. Hoje eu vivo do digital, então eu sou mentora de comunicação, eu ajudo outras mulheres a se comunicarem. E de fato foi no concurso de beleza que virou essa chave, que eu descobri que sim, a comunicação poderia transformar a minha vida e a vida de outras pessoas. Então sou muito grata pelos concursos de beleza, me trouxe diversas oportunidades. é Que ótimo, maravilha. realmente. Você, Mas, você realmente se maravilhosa. comunica muito bem. Ah, muito obrigada. Eu sabia que essa live ia pegar fogo aqui com vocês duas, assim. O bom é isso, olha, vocês a partir dessa live, vocês possam desenvolver uma amizade verdadeira, né? Estamos num encontro virtual aqui, mas que no futuro vocês possam se encontrar, vocês já se sentem à vontade, assim. Eu acho que isso é uma integração, né? Da internet, assim, que está ajudando muito a gente conhecer pessoas de formas diferenciadas. É bem Com diferente. certeza. Encontrar amigos, né, que você fez e ter amizade. Você tem amizade com alguma das misses? Que Eu na minha tinha época era carta. Tu sabes, não, eu tenho com a Miss Bolívia, até agora faz um tempo que a gente não se fala, mas a gente se falou durante muitos anos. A gente sabia uma da vida da outra, a gente trocava mensagem pelo WhatsApp, pela internet. Eu acho que ela deve ter mudado de número, a gente não falou mais. Mas eu fiquei durante muito tempo com essa amizade, assim, conversando com a Miss Bolívia, com a Joana. Joana, é o nome dela, uma queridona. Eu tinha, na minha época era carta, telefonema era muito caro, internacional, Sim, né? Mas sempre se tinha carta e a gente se comunicava. Fez uma amizade boa. bacana. Ô Simone, nessas suas idas que você falou que vai sempre à Suécia, né? Porque Viviane Augusto, a sua irmã e Miss Pernambuco 95, né, Juscelia? Outra curiosidade da Simone, ela teve Como uma assim a irmã, família de Misses?
teve 10 anos depois, que ela foi Miss Pernambuco 85, em 95 a irmã dela também foi Miss Pernambuco aqui. E hoje Foi, mora Mamãe na e Viviane. pai Suécia. capricharam. Minha mãe Uau. fala isso. Minha mãe fala isso. Ô E Simone, ela, e... diga. Pode falar, pode falar. Não, assim, que falam muito assim, que mamãe se parece com Marta, assim, porque ela, meu pai era muito alto, mas minha mãe não. Mas ela tem aqui tom de pele, é, mais morena, mas com os olhos bem verdes, aquele verde esmeralda, sabe? Bem. Quando ela era jovem, era muito bonita. Ainda é bonita, com 80, vai fazer 85 anos, muito bonita, minha mãe. Então ela fica assim, muito vaidosa. E ela é vaidosa de leão, né? O signo de leão. Tá Mas faça a certo. sua pergunta, Josenil. Ó, Sim, o que é que é? minha pergunta para você, Simone, é a seguinte. Minha penúltima pergunta aqui. Você falou de que vai sempre à Suécia. Lá na Suécia, você reencontrou a Miss Suécia 87 ou não? Não, não encontrei. E olha que assim, eu ia assim, geralmente em 2 anos. Mas nunca. Ela também era, ela era tímida também. Nunca tive, não, assim, amizade. Eles não ligam muito, não, sabe, para essa questão de missa. Eu não sei como é, na verdade, não. Mas os suecos são um pouquinho desligados, são muito desligados essas coisas. Nunca tive Certo. com ela, não. Tive com Tá. outras, mas não. Mas eu torço pela Suécia, muitas vezes, viu, gente? Vou logo dizendo. Ai, meu Deus, elas são lindas. Ah, que povo lindo, gente. É da Sim. criança, do idoso. Eu não sei o que é aquilo, não. Você olha assim, olha para um idoso, olha para um bebê, eu não sei. E o corpo delas é muito bonito também. Muito bonito. Eles em si são muito bonitos, eu acho. Bem, a minha última pergunta para vocês é a seguinte. Simone e Jusceila, o que significou para vocês duas terem pisado no palco do concurso de beleza mais antigo em atividade atualmente, o Miss World? Olha, eu, eu acho que eu era muito novinha também. Eu sabia da grandiosidade, mas na minha época se falava mais, né? Que tinha todo, eu acho que dava até mais medo. Eu fui mais tranquila com relação ao Miss Mundo. Mas é muito suntuoso o concurso. É uma coisa muito tradicional. Na minha época, essa questão do presente, que eu disse que tinha um leilão, do que a gente era um jantar, tinha os patronés que estavam ali com aquela Miss, que era padrinho, e depois tinha o leilão do presente, que no meu foram pedras brasileiras, que eu levei numa caixa bem bonita, de veludo, muito bonita a caixa. E daí teve o leilão. E você tinha que subir na mesa. Tinha essa curiosidade. E era um lugar com lustres imensos, imensos, imensos. E cada missa tinha uma mesa bem grande, redonda, com seus padrinhos. E dali se batia os garçons com aquelas peruquinhas brancas. Aí vinha o pudim de Noel, depois com sobremesa, aqueles flambando o pudim, aquilo tudo para uma menina assim de 19, 20 anos, aquilo era uma maravilha, né? E depois botava cloche em cima. Tinha muito glamour. Eu assim, não, foi suave para mim, eu acho. Eles são muito educados, né, José? Muito. Eles Fui muito bem tratam recebida. realmente a É. Júlia com. A gente vê umas Sim. preferências lá, tudinho, mas o tratamento com você é exemplar. É, é verdade. É um Eu acho que eu concurso também não. muito, muito bonito. Eu Agora, acho que eu diga a tua também. opinião. Eu acho que talvez eu não tinha. Eu sabia que era grande, mas não tinha noção. E eu acho que um pouco de maturidade mesmo, da dimensão que tinha, do peso que era. Isso às vezes ajuda, né? Às vezes atrapalha. Então, também estava super tranquilo. Não lembro de ter ficado nervosa. Mas é muito estranho, assim, porque
foi bem como eu falei pra vocês aqui durante a live. Eu me sentia muito pequena para estar lá, parecia que eu não estava sendo vista. Parecia que mesmo que eu tivesse com um holofote girando aqui na minha cabeça, as pessoas não iam me ver porque já tinham as suas preferidas, porque já tinham outras pessoas que chamavam mais atenção. Então eu não me senti competindo. Parece que eu estava lá para ser mais figurante. Talvez isso me prejudicou, obviamente, mas também não teve um peso, assim, não teve, ai meu Deus, é um concurso. Não, tava mais tranquilo, assim, mais de boa. Eu não tive a sensação, eu tinha a sensação das preferidas, mas assim que eu não chamava atenção ou alguma coisa, isso não me perturbou, pelo contrário, É. eu me sentia sendo vista, Ai, que inclusive, bom, que pelo bom. povo de fora, pelos repórteres, assim, então assim, quando chegavam, eles ficam, né, em cima e Uhum, ficam querendo tirar foto. Daí você já vê qual é a Miss que tem mais gente em cima, aquela que exato. saiu em algum jornal, outras que Uhum. não. Por isso que eu assim acho que a aula foi uma surpresa. Não em matéria de dizer que ela não é bonita, de jeito nenhum. Ela é muito bonita. Mas assim, nesse destaque, ela durante o concurso eu não vi com ela. Que Não vi. doido, né? É. E, Mas e também a Miss Venezuela fez isso. Ela Sim, tampou o rosto. imagino. o Botou Simone, então. Simone e Juscelia, no caso de Simone, o Eric Morley ainda estava vivo, né? Estava o casal, Júlia e Eric Morley. No ano da Juscelia, só a Júlia Morley. Então, vocês chegaram, tiveram contato, a Júlia e o Eric Simone entrou, ficou, conversou com você, você teve algum contato direto com ele? E você, Não, Juscelia, ele a Júlia também, você teve contato com ela? tivemos todas, né? Assim, ela era muito atenciosa com as meninas, mas ela não estava sempre presente, não. Ele não, ele era aquela coisa assim. O filho dela ficava muito mais próximo com ela. Eu acho que ele também já estava com uma certa idade no meu concurso, mas assim, ele apresentava o concurso. Foi Rick Astley que cantou. Agora eu lembrei. Eu era tão bobinha, gente. Eu fazia, quem é esse? Ainda era disco e a gente ganhou o vinil. Meu Deus do céu. Uau, É, e ainda canta as músicas dele hoje em dia, viu? Nas demais. rádios. É também, né? Mas assim, era. Quando teve Silvio Santos, que foi menudo, eu fiquei olhando, que é esses? Eu era muito desligada, gente. Eu era CDF na escola. Eu era completamente, eu fui por acaso, assim. Mas gostei, não me arrependo de nada. E você, Juscelia, a Júlia falou com você? No dia que eu desmaiei, sim, foi a única vez que ela falou comigo, porque ela ficou preocupada, eu acho. Eu consegui chamar a atenção dela. Não, mas falando sério, no meu concurso, eu não lembro cento e quantas, tá? Mas eram cento e poucos países, assim, cento e poucas meninas. E era quase impossível ela conseguir falar com todo mundo. E eu também tive essa mesma impressão da Simone, que ela era uma pessoa acessível, mas ao mesmo tempo, assim, não tinha como ela conversar com todas. E o fato, principalmente, de eu não falar inglês fluente, me prejudicou muito, porque tinha muitas provas em muitos lugares, em muitos momentos que eu não era nem chamada, eram chamadas meninas que falavam inglês. Então, eu lembro que teve. Agora eu lembrei, tem coisa que eu vou lembrando na minha memória, não é nem perto do que é a memória da Simone, tá? Porque olha tudo que ela lembra. Mas eu lembro que teve um discurso, um debate em uma das universidades lá de Londres, e eu não participei porque eu não falava inglês. E a Júlia estava, inclusive, intermediando esse debate. Talvez teria uma Mas e oportunidade de onde eu estava a conhecer, trocar Chaperon uma ideia. para fazer? Que Como? no caso poderia a Chaperon fazer a tradução. O papel dela de Não, mas cuidar e não, fazer a mas tradução. esse discurso era só para quem falava inglês, tanto que a Venezuela também não foi. No meu ano eram só para as meninas que falavam inglês fluente que podiam participar. Ah, no meu ano não teve isso, não. Né? Tinha as Então eu me senti perguntas, assim né? bem, sim, Mas era mais se você ia aguentar fazer todo aquele movimento, que no meu ano não tinha isso com propósito. A Miss já chegava. O propósito era do concurso, no caso. Ele que entendi. tinha o tema do ano. Uhum, Seria do Haiti, as crianças do Haiti. Então, aquela Miss ia saber que ia viajar durante um ano por vários países e tinha toda para arrecadar fundos
para aquelas instituições. Entendi. Mas não que ela já vinha com propósito. Ela ia com o propósito de ter aquele propósito do concurso. De trabalhar pelo propósito do concurso. Do concurso, que sempre foi voltado, na minha época, era mais com crianças, se eu não me engano, né, Josenilton? Sim. Isso, É, isso. então é isso. Eu acho o Miss Mundo, ele é um concurso muito tradicional e assim, é o oposto, ele é diferente do Miss Universo, é mais aquele estilo princesa, aquele estilo assim, lorde, né? Não sei porque ele foi criado em Londres, ele traz toda aquela referência, né? Tanto que após a coroação, a Miss levanta com o cetro e desfila no palco como uma rainha. Então, assim, é diferente do Miss Universo, que todas as meninas já vão abraçando, todas as candidatas do Miss Universo abraçando a vencedora ali, e a Miss World, ela é Não, diferente. E uma característica tradicional, a coroa, né, de Miss Mundo, ela permanece de 79 até atualmente, agora em 2025, então tem aquela tradição, é um concurso não, muito é lindíssima a tradicional, coroa. né? E É. avançou nos países a questão dos projetos sociais, né? De beleza por um propósito, de que cada país hoje investe nisso, leva um projeto, apresenta, né? Tanto é que a Miss Brasil Mundo, a Letícia Frota ganhou no ano passado o prêmio, né, da Beleza pelo Bem lá, o maior prêmio, né, dentro do Miss Mundo, e foi top 8, né, da finalista lá do concurso. Então o CNB, ele vem a cada ano assim, investindo muito na Miss Mundo, dando mais preparação, e elas estão chegando, sempre é top 8, top 12, top 15, Eu acho que top Henrique vai 5, conseguir. não é? Eu acho. E Eu hoje acho que ele ele leva muito trabalha a lá. sério. Hã? Hoje ele trabalha direto com a organização do Miss World, né? É. Eu É a não Marina sei se você Sá. pensa assim, Juscelia. Às vezes eu me pego pensando, se eu conseguisse voltar no tempo e saber como funciona toda aquela questão, tanto aqui no Brasil, porque eu acho que aqui tinha também, tem as coisas assim diferentes. Então, principalmente quando é assim, com a televisão grande, com alguma coisa assim. Eu sentia mais disputa entre as meninas daqui no nacional do que no internacional. Não sei se você sente. Também. Mas às Também. vezes eu não sei se você sente isso, que se você pudesse colocar a sua experiência pelo que você passou, tal menina ela ganharia. Com preparo. Dizer assim, não, tem que fazer assim, você tem que falar inglês, você tem que falar até mais do que inglês. Eu fiquei até abismada com aquela ano com que a menina falava francês, falava umas 3 línguas ou 4, e que tinha um cabelo Chanel, hein, Josi? É... Você fala aqui do Brasil, Miss Brasil? Sim, sim. Ah, eu acredito que foi a Júlia Horta, né? Que tinha um cabelo assim, ela tinha um corpo lindíssimo. Eu digo, meu Deus, um rosto lindo. Agora ela era muito parecida com a que tinha sido Miss. Foi Miss Universo, não foi? Ou foi Miss. Foi de maiô, teve Teve biquíni. também a Luana, né? Luana Cavalcante também falava várias línguas, né? Italiano, inglês, Meio espanhol. esquisito. Agora tá na moda Tailândia, gente. Eu não sei, não. É uma coisa assim. Elas são lindas. Mas eu noto que tem umas fases assim. Mas eu acho que dá para se escutar, tem uns livrinhos de Miss, assim, para dizer, uns toques, principalmente num concurso como o Miss Mundo, que é antigo e mantém algumas tradições, não é? Sim. Vocês leram O Pequeno Príncipe? Eu li quando era pequena, minha filha já leu, meu neto já leu. Eu acho assim, sinal, minha filha escreve livro para crianças, assim, e ilustra também.
eu acho engraçada essa piada com o Pequeno Príncipe, mas é muito profundo aquele livro, de sentimento. O filme em si também é belíssimo. Então, eu acho um pouco assim, taxar a Miss que eu. Ai, gente, a gente já. Aí, só para fazer o vestibular, o que a gente lê de livro aqui, né? Mas assim, eu acho ele perfeito. Li, minha filha já leu, meu neto já leu, acho que todo mundo já leu, né? O mundo inteiro. Tá Eu gosto. certo, Sem preconceitos. tá certo. Meninas, eu adorei a presença de vocês aqui. Foi uma Ah, live obrigada. maravilhosa. Eu estava contando os dias para chegar a essa live, assim, porque vocês são pessoas queridíssimas no mundo Miss, são, Obrigada. assim, icônicas nos seus tempos de Misses, e são eternas Miss. Simone, eterna Miss Brasil Mundo 87, Jusceila, eterna Miss Brasil Mundo 2011. Então, assim, vocês vieram, compartilharam aqui a experiência de vocês, 24 anos separando o reinado de vocês, e que foi uma conversa, um bate-papo muito gostoso, esse novo formato de live, assim, não é? Com vocês, assim. Então, eu agradeço desde já a disponibilidade de cada uma de vocês, quando disseram sim para fazer essa live. Estamos aqui, né, em 22 de julho de 2025, com essa live, terminando essa live maravilhosa. Então, eu deixo a palavra final agora para vocês mandarem uma mensagem de carinho aí para os fãs do Mundo Miss. Eu agradeço a você. Eu conheci Josi assim, tão novinho, viu? É. Então, foi. Ele foi na minha casa para estar com um fotógrafo para poder tirar a foto e me fez colocar o manto, a faixa, a coroa e tudo mais. Então, daquele Amor. fã mesmo, assim, verdadeiro. E daí fez uma amizade maravilhosa com a minha família. E que todo mundo gosta muito dele. Mas, assim, é muito bonito o seu trabalho, Josi, o que você faz, porque você foi galgando essas amizades de todas. Ele ligava às vezes, será que tal? Eu digo, vamos, você vai conseguir falar com tal Miss. Então, assim, seu papel está aí. Você é tipo um banco de dados. Então, quem quiser saber alguma coisa, é só ir para a Josi, para as lives, são várias. E assim, você está de parabéns por tudo que você já fez e ainda continua fazendo, né? Que a gente vai mudar de live, mas vai ter live. Obrigado, Simone. Obrigada por tudo. Queridos, gente, foi um prazer ter estado aqui com vocês. Prazer conhecer a Simone, assim, nós só tínhamos nos falado pelo WhatsApp, poder contar um pouquinho das nossas histórias, nos conhecermos melhor. Agradecer o Josi mais uma vez também. Eu nas terças sempre eu tenho live de comunicação. Aí eu falei pro meu marido, essa terça eu não vou fazer porque eu tenho live do Miss. Tá, mas tu precisa fazer. Eu falei, amor, tu precisa conhecer o Josenildo. É impossível dizer não pra ele. Ele é tão fofo, tão gentil, tão educado, tem tanto conhecimento que é impossível falar não pra ele. Não importa o que eu tivesse na terça, eu ia desmarcar pra estar aqui. Então o Josi é essa pessoa, justamente como a Simone, que já conhece pessoalmente, eu ainda não tive o prazer, mas um dia ainda vamos nos conhecer. Só nos Ele conhecemos agora. através da Não, internet. ele é o queridinho das Miss. É, eu acredito, ele é É, o queridinho. Ele... não, Josildo, todos, é Deise, é Flávia Cavalcante, todo mundo, só Josi. Amado, Aí eu digo, mas amado. olha, mas a gente divide ele. É, então tá, que bom. Mas agradecer, te parabenizar por esse tempo. Eu sei que não é fácil, e eu sei que já faz isso há muitos anos, pela oportunidade de dar voz às nossas histórias, que é muito importante. Quantos anos? 5? Não. 5 anos na próxima quinta-feira, dia 31. Uau, que demais! De Parabéns. Eu sei que live. não é fácil, eu trabalho com digital, sei como é difícil ter constância e estar aqui sempre. Tem muitas pessoas que gostam, mas também outras que julgam, mas a gente só valoriza aquelas que gostam e estão aplaudindo. Então foi um prazer Exatamente. ter estado aqui com vocês. E qualquer coisa que precisar, vou estar sempre aqui, sempre à disposição também para ajudar. E isso que a Simone falou é muito legal, porque eu acho que se cada um de nós fizermos a nossa parte, né, contribuirmos para o movimento que as pessoas desenvolvem, a gente começa a criar coisas mais sólidas e que de fato vão ajudar muitas mulheres, muitas pessoas que têm um sonho também, assim como nós já tivemos um dia. Foi um prazer ter estado aqui, de Foi um verdade. prazer também.
Que Adorei. maravilha, meninas. Então, eu desejo para vocês tudo de bom, que vocês realizem muitos projetos assim. Amém. A série de lives Miss Brasil Forever, no dia 31 de julho, agora chega aos 5 anos, né, de realização dela. Que vai acontecer? Eu vou dar um ponto de corte nela na próxima semana que vem, tipo assim, eu não quero ter aquela obrigação de fazer 6, rumo aos 6, 7, 8 anos, não. Eu quero dar um time nela de 5 anos e vou fazer lives periodicamente, 2 por mês, 3, mas não como eu venho na carga de desde 2020, toda semana. Mas já foram tantas missas entrevistadas que assim a agenda já está escassa. Assim. Ele agora já é para ser jurado dos concursos, tá, querida? É, Querido. Eu dei sonho assumi realizado, não é, Rose? em breve estou participando aí do Miss Brasil Terra, lá em Fortaleza. E o mês que vem, né? No mês que vem, a Com final do Miss Flavinha. Brasil Terra. Vai ser muito legal. Uhum. Então é isso. Eu quero dizer que a live vai ficar salva daqui a pouquinho aqui no Instagram e amanhã ela vai estar no YouTube, no canal Miss Brasil Forever. Juscelia, um beijo para você, minha rainha Simone. Um beijo para você. Beijo, E beijo, Beijo. tudo de bom Célia. para vocês, Prazer. meninas. Beijo, Simone. Prazer foi meu. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo, a Tchauzinho. gente se Tchau. fala. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Boa Tchau. noite.